Você já sentiu que está correndo atrás de algo que se afasta na mesma velocidade que você se aproxima? Cada mensagem enviada, cada presente oferecido, cada demonstração de afeto excessiva era um passo em uma corrida de 100 metros rasos. Você acreditava que, se desse mais um passo, se esforçasse um pouco mais, se mostrasse um pouco mais de interesse, finalmente cruzaria aquela linha de chegada e ela estaria lá, te esperando. Mas no final, quando você cruza essa linha, o prêmio não é a mulher, é a exaustão, é a frustração. É a sensação amarga de ter feito de tudo, de ter se desdobrado em gestos, palavras e atenção, e ainda assim ouvir você é um cara incrível, mas... Ou simplesmente sentir o vazio de um silêncio que nunca vem acompanhado da reciprocidade que você tanto esperava. Quando você trata a sedução como uma corrida, seu corpo e sua mente entram em um estado de alerta constante. O coração acelera, a respiração fica curta e superficial, e o seu foco se reduz a um único ponto fixo: preciso conquistar. É o mesmo mecanismo de sobrevivência que um animal ativaria diante de um predador, só que aqui você não está fugindo de uma ameaça, você está correndo atrás de um desejo. E nesse estado de adrenalina elevada, algo crucial acontece. Você deixa de perceber a linguagem corporal dela, perde a capacidade de ler os sinais sutis, ignora o próprio ritmo da interação. Sua sutileza se transforma em insistência. Sua presença, que poderia ser um convite, se torna uma invasão. E, ironicamente, você transmite aquilo que mais afasta o desejo: desespero. Sua adrenalina, que deveria ser energia para a conexão, está a serviço do medo da rejeição. A revelação inesperada, aquela que poucos homens têm coragem de encarar, é que você confundiu o papel dela completamente. Ela nunca foi a linha de chegada. Ela nunca foi o troféu no final da corrida. Ela é a música. A sua função não é chegar até ela ofegante, com as mãos nos joelhos, provando que você foi o mais rápido. A sua função é aprender a ouvir o ritmo, sentir o compasso, perceber quando acelera e quando desacelera. Enquanto você corre, ela apenas observa, como alguém que assiste a um espetáculo do qual não foi convidada a participar. Mas quando você dança, quando você se move no mesmo ritmo, quando sua presença é um convite e não uma investida, algo muda. Ela deixa de ser espectadora e passa a ser parceira. Você não a puxa para o seu movimento. Você cria um movimento no qual ela quer entrar. A consequência prática dessa mudança de percepção é radical. Você deixa de se preocupar com o que fazer no próximo passo, qual a próxima mensagem, qual o próximo movimento correto. Toda essa ansiedade sobre a técnica dá lugar a algo mais primitivo e mais poderoso: a presença. Você não precisa provar seu valor com gestos grandiosos, com frases ensaiadas ou com demonstrações exageradas de afeto. O seu valor é demonstrado pela sua calma, pela sua capacidade de sustentar o silêncio sem se sentir desconfortável, pelo seu timing impecável de se aproximar e se afastar no momento exato, pela sua segurança de não quebrar o ritmo mesmo quando a música muda de tom. Você para de performar e começa a ser. Aprenda isso agora. Na corrida, quem para perde. Qualquer pausa é uma derrota, um segundo precioso desperdiçado. Mas na dança, quem sabe pausar é quem conduz. A pausa não é um vazio. É a respiração entre os movimentos. É o momento em que você estabelece o ritmo, em que ela sente a sua falta antes mesmo de você se afastar. O seu silêncio, que antes te aterrorizava por parecer um fracasso, agora se revela como a pausa musical que faz o desejo dela se expandir. É no silêncio que ela começa a se perguntar. É na ausência que a presença ganha peso. Você para de correr atrás, não porque desistiu, mas porque aprendeu algo que a maioria dos homens jamais entenderá. O espaço que você cria é o mesmo espaço que ela vai querer preencher. E quando ela se move em sua direção, você não está mais correndo, você está dançando. Você já se sentiu como um animador de auditório? Aquele cara que entra no elevador e já começa a puxar assunto, que no encontro sente que a responsabilidade de manter a conversa viva é inteiramente sua, que precisa pensar em assuntos interessantes, contar piadas, fazer ela rir, garantir que nenhum segundo de silêncio se instale entre vocês. É um peso que você carrega sozinho. E no fundo, bem no fundo, você sente que se parar de se esforçar por um segundo, se ousar ficar em silêncio por 30 segundos, tudo desmorona. O castelo de cartas que você construiu com sua performance desaba, e ela simplesmente se levanta e vai embora. Essa é a posição do homem que se confunde com o líder, mas na verdade é um servo disfarçado de proativo. O mestre em uma dança não é o que mais se movimenta. O aprendiz se agita, tenta preencher todos os espaços com passos, teme o vazio entre um movimento e outro. O mestre, por outro lado, move a parceira com um mínimo de esforço. Um leve toque nas costas, uma pressão sutil na mão, um direcionamento quase imperceptível do olhar.
Ele não precisa se desgastar porque aprendeu que a liderança não está na quantidade de energia que você gasta, mas na precisão com que aplica a energia certa no momento certo. Psicologicamente, isso se traduz em um princípio que muda tudo. Você não precisa provar que é interessante. Você precisa criar um ambiente onde ela se sinta interessante ao seu lado. Você não precisa demonstrar que tem valor. Você precisa plantar uma semente de curiosidade ou emoção e dar espaço para que ela mesma colha o fruto dessa semente. Você não carrega o piano até o palco. Você simplesmente toca a primeira nota e espera que ela queira ouvir a segunda. O desespero para preencher o silêncio, essa necessidade quase fisiológica de dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, mandar mais uma mensagem, nunca foi sobre ela. É sobre a sua própria incapacidade de tolerar o vazio. O silêncio te confronta com algo que você não quer encarar. A possibilidade de que você, sozinho, sem suas piadas, sem seus gestos, sem sua performance, talvez não seja suficiente para mantê-la ali. E cada vez que você abre a boca para tapar um buraco que não precisava ser tapado, você está dizendo em voz alta: eu não confio que o que eu já sou é o suficiente para mantê-la aqui. Então vou te dar mais palavras, mais atenção, mais de mim, na esperança de que você não perceba que eu mesmo não acredito no meu próprio valor. O homem que dança não teme a pausa. Ele sabe que a pausa não é um vazio a ser preenchido, é uma ferramenta. É nela que a tensão se acumula. É nela que a próxima palavra, o próximo gesto, o próximo olhar ganham um peso que jamais teriam se fossem apenas mais um item em uma lista interminável de tentativas de agradar. Quando você para de carregar a interação sozinho, algo que parece mágico, mas é pura psicologia, começa a acontecer. Ela se move em sua direção. Ela puxa assunto. Ela pergunta sobre você. Ela tenta te fazer rir. Ela começa a investir energia emocional naquela troca que antes era um monólogo onde você fazia tudo e ela apenas avaliava. É nesse momento que a dinâmica se inverte. Você não está mais puxando um carro morto, suando, se desgastando, enquanto ela permanece estática. Você está dançando com alguém que se move voluntariamente, que entra no ritmo porque quer, não porque foi arrastada. E isso muda sua identidade no processo. Você deixa de ser aquele que conquista e se torna aquele que é conquistado. Não porque fez menos, mas porque entendeu que o verdadeiro movimento não é o que você impõe, mas o que você inspira. A verdadeira liderança não se impõe, ela se oferece. É a confiança de estender a mão e esperar, sem a necessidade de agarrar. Não é a força de puxar alguém para o seu território, é a segurança de saber que se ela quiser vir, ela virá. E se não vier, você não perdeu nada, porque você nunca esteve desesperado para que ela viesse. O espaço que você deixa entre um passo e outro, entre uma mensagem e outra, entre um encontro e o próximo, é o lugar onde o desejo dela tem permissão para existir. Encha esse espaço com ansiedade, com mensagens em excesso, com necessidade de validação, e você a sufoca. Não sobra ar para o desejo respirar. Deixe esse espaço vazio, aberto, disponível, e algo curioso acontece. Ela mesma vai querer preenchê-lo. Ela mesma vai se mover para dentro do silêncio que você criou. E quando ela chegar até você, não será porque você a puxou. Será porque você criou um ritmo tão seguro, tão confiável, tão magnético, que ela escolheu, por vontade própria, dançar com você. Você está conversando com uma mulher e de repente o sinal fica confuso. Ela demorou 40 minutos para responder uma mensagem que antes respondia em 5. O tom da voz dela mudou quando você tocou em certo assunto. Ela disse vamos ver em vez de sim quando você sugeriu saírem. Nesse momento, seu cérebro entra em parafuso. Você começa a vasculhar mentalmente todos os manuais que leu, todos os vídeos que assistiu, todos os conselhos que recebeu. O que isso significa? Ela perdeu o interesse. Eu fiz algo errado. Qual é o próximo passo correto? É o desespero de não ter um roteiro. A agonia de perceber que você está em um território onde não há instruções claras, onde cada gesto dela pode ser interpretado de 10 maneiras diferentes, e você não tem a menor ideia de qual delas é a verdadeira. A dança não se aprende lendo sobre ela. Você pode ler 10 livros sobre tango, estudar os passos, memorizar as sequências, mas quando a música começar e você estiver diante de uma parceira real, tudo aquilo que você leu se tornará um peso morto se você não tiver desenvolvido a sensibilidade de sentir o movimento. Da mesma forma, a sedução não se decifra com técnicas acumuladas como fichas em um álbum. O que a maioria dos homens chama de jogos femininos é, na verdade, a comunicação inconsciente dela, uma linguagem que não foi feita para ser traduzida palavra por palavra, mas para ser sentida ritmo por ritmo. Um desviar de olhar não é rejeição automática, pode ser um passo para trás na dança, um ajuste de espaço antes do próximo movimento. Um toque no cabelo não é um sinal fixo que você pode catalogar. É a melodia que ela está emitindo naquele instante.
E amanhã essa mesma melodia pode ter um significado completamente diferente porque o contexto mudou. Você não precisa decifrar cada nota musical. Você precisa aprender a sentir o ritmo. O desejo é caótico. Ele não segue fórmulas, não respeita manuais, não se curva diante da sua necessidade de previsibilidade. Ao tratar a sedução como um problema a ser resolvido com uma equação matemática, você tenta impor uma estrutura rígida a algo que é, por natureza, fluido e orgânico. A sua necessidade de controle, aquela que você chama de estratégia e método, é na verdade o principal obstáculo entre você e a conexão real. Porque o controle pressupõe que você sabe como as coisas devem acontecer, que você tem o mapa, que você está no comando. Mas o desejo não obedece a comandos. Ele aparece quando menos se espera, se intensifica na ausência de pressão, floresce no espaço onde não há imposição. Você falha com as mulheres não porque não sabe o que fazer. Você falha porque não consegue parar de tentar controlar o que ela deve sentir. E no momento em que você solta o manivela, no momento em que para de buscar o próximo passo no manual, algo começa a acontecer que nenhum manual jamais conseguiu explicar. O homem que domina a arte da sedução não é o melhor analista de sinais. Ele é o melhor intérprete de emoções. Ele não pergunta, o que isso significa? Uma pergunta que vem do medo e da necessidade de controle. Ele se pergunta como isso me faz sentir? Uma pergunta que vem da presença e da autenticidade. E ele responde com a mesma moeda, não com uma estratégia ensaiada. O sorriso dela é respondido com um sorriso seu, não porque você leu que deve fazer isso, mas porque é a resposta genuína de quem está presente. Um afastamento é respondido com uma pausa sua, não porque você está aplicando uma técnica de retirada estratégica, mas porque sua intuição te diz que o movimento dela pede espaço. Você não tenta mudar a música que ela está tocando. Você não tenta acelerar o ritmo quando ela quer desacelerar. Você aprende a ouvir o que ela está emitindo e simplesmente se move em harmonia com aquilo. E quando você faz isso, algo que nenhuma técnica pode fabricar acontece. Você se torna raro. Esqueça a ilusão de controlar o desejo. Essa ilusão é o que mantém você preso nos manuais, nas fórmulas, na ansiedade de não saber qual o próximo passo. O verdadeiro poder, o poder que poucos homens experimentam, não é o controle, é a sincronia. É a capacidade de sentir o fluxo da interação e se mover dentro dele sem resistência, sem forçar, sem remar contra a corrente. Quando você para de tentar controlar o rio e começa a aprender a nadar com a correnteza, você descobre algo que transforma a sua experiência para sempre. Ela não quer ser dominada pela sua força. Ela quer ser conduzida pela sua sensibilidade. A força está em puxar, em arrastar, em impor. A sensibilidade está em se conectar ao movimento dela, sentir onde ela quer ir e simplesmente guiar esse movimento suavemente para onde ambos querem chegar. E quando você domina isso, você deixa de ser mais um homem tentando conquistar. Você se torna o homem com quem ela quer dançar. Você acredita que, se não estiver constantemente presente, se não alimentar o fogo com mais lenha a cada instante, ele vai se apagar. É uma crença que governa cada uma de suas ações. Se eu não mandar mensagem, ela vai esquecer que existo. Se eu não demonstrar interesse o tempo todo, ela vai pensar que desisti. Se eu me afastar por um dia, ela vai encontrar outro que esteja mais presente, mais disponível, mais desesperado. O pensamento de recuar, mesmo que seja um passo para trás, mesmo que seja apenas um dia de silêncio, é aterrorizante. Porque no fundo você carrega um medo que nunca confessou nem para si mesmo. O medo de que seu valor seja tão frágil, tão dependente da sua performance constante, que ele simplesmente desaparece na sua ausência. Se você não está ali produzindo valor, provando valor, demonstrando valor, talvez não haja valor algum para ser visto. Nossa mente tem uma necessidade neurótica de completar o que ficou inacabado. Os psicólogos chamam isso de efeito Zeigarnik, e ele governa mais do que imaginamos. Uma conversa interrompida no auge da troca, um encontro que termina com ela querendo mais, uma mensagem que você não responde na hora e deixa no ar, esses pequenos buracos, essas lacunas não preenchidas, criam um loop mental que ela não consegue desligar. Ela não para de pensar no que você diria, no que aconteceria se a conversa tivesse continuado, no porquê de você não ter respondido. E esse loop, essa pequena ansiedade mental que você gerou sem fazer absolutamente nada, é o que mantém você presente na mente dela na sua ausência. A sua retirada, quando feita no momento certo, não apaga o interesse. Ela eleva a intensidade dele. Porque a história entre vocês não terminou. Ela foi pausada no momento exato em que o desejo estava crescendo. E agora a mente dela, involuntariamente, fica tentada a completar essa história sozinha. A revelação que liberta, que tira o peso dos ombros de quem vive correndo atrás, é que você não precisa ser o centro do universo dela o tempo todo.
Você precisa ser um momento de destaque. Você precisa ser aquele intervalo entre duas músicas que ela não consegue esquecer. A sua presença deve ser um evento, não um ruído de fundo. Quando você está sempre disponível, sempre ali, sempre respondendo na hora, sempre presente em todas as conversas, você vira parte da mobília. Você se torna algo que está ali, que é esperado, que não causa surpresa nem saudade. Mas quando você aparece, se conecta profundamente e depois se recolhe antes que a conexão perca a intensidade, você se torna uma experiência. E experiências são o que a mente deseja reviver. Você não quer ser o homem que está sempre ali. Você quer ser o homem que, quando aparece, faz com que tudo pareça mais interessante. E quando se vai, deixa um vazio que ninguém mais consegue preencher. Quando você domina a arte de se retirar no momento certo, algo na dinâmica de poder se inverte de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado. Você para de correr atrás. E pela primeira vez, você sente o que é ser perseguido. Ela manda a primeira mensagem, não porque você provocou ou cobrou, mas porque sua ausência criou um espaço que ela mesma quis preencher. Ela sugere o próximo encontro, não porque você pediu ou insistiu, mas porque aquele último encontro terminou de uma forma que deixou ela querendo mais. Ela se pergunta onde você está, o que você está fazendo, por que não mandou mensagem. Você não precisa mais provar seu valor através de ações constantes. A sua ausência, a sua capacidade de não estar sempre ali, se torna a prova de que você tem um mundo próprio, uma vida própria, um centro de gravidade que não orbita em torno dela. E isso, mais do que qualquer declaração de amor, é o que desperta o desejo mais profundo. Cria o vazio, não para que ela sofra, não para que ela se sinta insegura ou manipulada. Cria o vazio para que ela sinta. A sensação da sua falta é o combustível mais poderoso que existe para o desejo. Porque o desejo não se alimenta de presença constante, ele se alimenta de antecipação, ele se alimenta de quando será que vou vê-lo de novo, ele se alimenta de por que ele não respondeu ainda. Seu medo de ser esquecido, aquela ansiedade que te faz mandar mais uma mensagem, mais uma demonstração, mais uma tentativa de manter o fogo aceso, é exatamente o que te faz ser esquecível, porque você se torna previsível, você se torna garantido, você se torna algo que ela pode ter quando quiser, e portanto, algo que ela não precisa desejar. Sua coragem de ser uma ausência marcante, sua capacidade de suportar o silêncio e a distância sem se desesperar, é o que te torna inesquecível. Você não precisa ser lembrado por estar sempre ali. Você será lembrado por como ela se sentiu quando você partiu e por como ela anseia que você volte. Quantas vezes você disse sim quando no fundo, bem no fundo, você queria dizer não? Sim para sair mais tarde mesmo sabendo que precisava acordar cedo. Sim para aquele assunto chato que você não tinha nenhuma vontade de discutir. Sim para um comportamento que te incomodou, um desrespeito disfarçado de teste, uma exigência que você sabia que era desproporcional. Você disse sim com medo de desagradar, com medo de que a palavra não fizesse ela se afastar, perdesse o interesse, te trocasse por alguém mais flexível. E nesse processo, você acreditava que sua gentileza era o seu principal atrativo. Que ser bom, ser compreensivo, estar sempre disponível para o que ela quisesse, era o que a manteria ao seu lado. Mas o que você não percebeu é que, a cada sim que deveria ser um não, você estava negociando sua dignidade por migalhas de atenção. O problema nunca foi a sua bondade. O problema foi a servidão disfarçada que você aprendeu a chamar de gentileza. A mulher testa os limites do homem. Não por maldade, não por jogos calculados de manipulação consciente, mas por um instinto que é anterior à própria civilização. Ela precisa saber, de forma quase primitiva, se o homem ao seu lado tem estrutura, se ele tem um centro, se ele consegue dizer não, quando precisa dizer não. Porque se ele não consegue se proteger, se ele não consegue impor seus próprios limites, como ele conseguirá protegê-la? Como ele conseguirá ser um ponto de segurança em um mundo caótico? Esse teste não é feito com palavras, raramente é consciente. Ele acontece em pequenos momentos, quando ela pede algo que sabe que é demais, quando ela atrasa sem avisar, quando ela faz um comentário que desafia sua posição. E quando você nunca diz não, quando você se dobra a todas as vontades dela, quando você demonstra que não há limite que não possa ser ultrapassado, você falha no teste. Ela pode até gostar de você, ela pode até sentir carinho, mas ela não consegue sentir atração, porque a atração, em sua raiz mais primitiva, não se sente por alguém que se percebe como mais fraco. Dizer não não é um ato de agressividade, não é ser rude, não é ser insensível, não é tratar mal. Dizer não é um ato de congruência. É a linha que você traça na areia e diz: isso sou eu, isso é o que eu quero, isso é o que eu aceito, isso é o que eu não aceito. Minha presença não está à venda para qualquer condição. É uma declaração silenciosa, mas poderosa, de que você tem um mundo próprio.
de que você tem valores próprios, de que você não é um reflexo dos desejos dela, mas uma pessoa completa, com vontades, limites e dignidade. E quando você faz isso, você não está a afastando. Você está fazendo algo muito mais profundo. Você está convidando ela a fazer parte de algo que já é sólido, em vez de oferecer a ela um terreno vazio que ela mesma teria que construir. Você não diz "você pode fazer o que quiser comigo"? Você diz "essa é a minha casa, essas são as regras, e você é bem-vinda se quiser entrar". Esse ato de autopreservação, essa recusa em se anular pelo outro, é o que desperta o respeito. E sem respeito, não há atração que sobreviva. Quando você começa a dizer não de forma calma, firme, sem justificativas prolongadas, sem pedir desculpas por ter limites, algo muda na dinâmica. Ela deixa de te ver como alguém que está ali para servi-la. Ela começa a te ver como alguém que tem um centro de gravidade próprio, que não vai se curvar para agradar, que não vai sacrificar sua própria integridade para mantê-la por perto. E isso, paradoxalmente, faz com que ela queira estar mais perto. Porque a dinâmica deixa de ser aquele jogo cansativo onde ela recebe e você dá, onde ela exige e você cede, onde ela testa e você falha. Ela se transforma em algo muito mais equilibrado, dois centros de gravidade interagindo, e ela sente, pela primeira vez, que está ao lado de um homem, não de um menino que precisa ser validado, não de um serviçal disfarçado de namorado, de um homem que tem valores pelos quais está disposto a perder alguém. E o homem que está disposto a perder alguém por seus valores é o homem que se torna impossível de perder. Não seja a pessoa que se curva ao vento. Seja o ponto fixo ao redor do qual a dança acontece. Quando você teme o não, quando você teme que dizer não vai fazer ela se afastar, você perde o ritmo completamente. Porque sua dança não é mais guiada pela música, ela é guiada pelo medo da aprovação dela. Cada passo seu é calculado não pelo que você sente, mas pelo que você acha que ela quer. E quando você dança para agradar, você dança mal. Quando você conhece seu próprio ritmo, quando você sabe o que quer e o que não quer, quando você impõe seus limites com a calma de quem não precisa provar nada, algo acontece. Ela é quem precisa se ajustar. Ela é quem precisa aprender a dançar no seu ritmo. E há algo profundamente, magneticamente sedutor em se ajustar a um homem que sabe exatamente quem ele é, que não pede permissão para existir e que te convida para fazer parte da sua música, mas não implora para que você fique. A maior dor que persiste é aquela que lateja mesmo depois de você aprender todas as técnicas, dominar todos os conceitos, entender todos os jogos. É a sensação de ser substituível. Não importa o quanto você se esforce, não importa quantos gestos bonitos você faça, não importa quanta atenção você ofereça, no fundo você carrega o medo de que ela sempre pode encontrar alguém melhor. Alguém mais interessante, mais bem-sucedido, mais bonito, mais desejável. É a ferida que nunca cicatriza completamente. A de não se sentir especial. A de acreditar que seu valor está atrelado ao que você pode prover, ao que você pode fazer por ela, ao quanto você pode performar para merecer o amor dela. E enquanto você acreditar nisso, você continuará sendo substituível, porque o homem que depende do que faz para ser valorizado sempre encontrará alguém que faz mais. A transformação final, aquela que separa os homens, que conquistam esporadicamente dos homens, que atraem naturalmente, acontece quando você percebe que a sedução não é uma série de ações que você executa para conseguir algo. Não é um conjunto de técnicas, não é uma sequência de passos, não é um método infalível. Sedução é um estado de ser. É algo que você incorpora, não algo que você faz. Deixar a corrida e entrar na dança não é apenas mudar sua abordagem, é mudar sua identidade. Você deixa de ser o conquistador, aquele que precisa provar, que precisa vencer, que precisa demonstrar valor através de gestos e palavras. E você se torna o homem magnético, aquele que simplesmente é. A diferença é brutal. O conquistador precisa de provas externas para se sentir valioso. O homem magnético não precisa provar nada porque sua validação não está em jogo. Ele não precisa convencer ninguém do seu valor porque ele já se convenceu. E essa convicção silenciosa, essa presença que não implora por reconhecimento, é o que a mulher mais raro consegue encontrar. Quando você dança, você não faz a parceira se mover. Você se move de tal forma que ela se sente segura e inspirada para se mover com você. Você não a empurra, você cria um movimento tão claro, tão seguro, tão confiável, que ela escolhe, por vontade própria, acompanhá-lo. O mesmo ocorre na sedução, e essa é uma das verdades mais profundas que você vai encarar. Você não gera atração nela. A atração não é algo que você faz acontecer. A atração é a resposta natural dela à sua presença. Quando você está calmo, ela se acalma. Quando você está presente, ela se sente vista. Quando você é congruente, quando suas palavras e suas ações estão alinhadas, ela confia.
Quando você é um homem de valor inegociável, quando você sabe o que quer e o que não quer, quando você tem limites claros e uma identidade sólida, ela se pergunta como pode se alinhar a esse valor. Você não está lá em cima tentando descer até ela, você está no seu centro, e ela decide se quer subir até você. A maior consequência prática de dominar essa dança, de realmente entender que a sedução é um estado de ser e não uma lista de ações, é uma palavra que poucos homens experimentam: liberdade. Você para de precisar que ela escolha você, porque você já se escolheu. Você para de precisar da atenção dela para se sentir bem, porque sua satisfação não depende de validação externa. Você para de se desgastar tentando ser o que ela quer, porque você já sabe o que você é. E essa independência emocional, essa capacidade de ser completo sozinho, é o ápice da atração. Porque a mulher não precisa de um homem que precisa dela, ela precisa de um homem que a quer, mas não a precisa. Um homem que a escolhe, mas não implora para ser escolhido. Um homem cuja aprovação, antes tão fácil de ser obtida, porque você dava para qualquer uma que mostrasse um mínimo de interesse, agora se torna um privilégio. Algo que ela precisa conquistar, algo que ela precisa merecer, algo que, se ela perder, ela sabe que não vai encontrar em qualquer outro lugar. Pare de correr, pare de se provar, pare de negociar quem você é em troca de migalhas de afeto. Apenas esteja. Existe um chamado que não precisa de palavras, que não depende de frases bonitas ou gestos grandiosos. É a frequência que você emite quando está completo em si mesmo. É o silêncio que ressoa mais alto que qualquer discurso de conquista. É a presença que não implora por atenção, porque já está inteira. Quando você atinge esse ponto, quando você verdadeiramente se torna a música em vez de apenas tentar dançar conforme a música dos outros, algo acontece que nenhuma técnica poderia fabricar. Você não precisa mais buscar. Você não precisa mais correr. Você não precisa mais se provar. Você apenas existe. E aquilo que é para ser seu, aquelas que estão em sintonia com a sua frequência, sentirão uma força invisível, um ritmo irresistível, e virão dançar em sua direção. Não porque você correu atrás. Não porque você convenceu, não porque você negociou, mas porque você, finalmente, se tornou alguém que vale a pena ser seguido. A conclusão de tudo isso, o ponto de chegada de toda essa jornada, não é sobre o sucesso com as mulheres. Não é sobre quantos contatos você tem, quantas te desejam, quantas voltam atrás depois de te ignorar. É sobre a paz que você encontra consigo mesmo. A ferida da rejeição constante, aquela que doía cada vez que você se esforçava e não era correspondido, aquela que fazia você se sentir invisível, aquela que alimentava a sensação de que você nunca seria bom o suficiente, ela não é curada quando você finalmente consegue a mulher que tanto quis. Ela é curada no momento em que você percebe que nunca deveria ter corrido atrás de nenhuma. A ansiedade, o desespero, a sensação de inferioridade que te acompanhavam em cada interação, elas se dissolvem não quando você é escolhido, mas quando você entende que sua validação nunca deveria ter estado nas mãos de outra pessoa. Você não precisa ser escolhido para ser completo. Você já é completo. E a partir dessa completude, você convida quem quiser dançar. A grande ironia, aquela que dói um pouco porque parece tão óbvia agora, é que você já tinha o que era necessário o tempo todo. Não faltava técnica, não faltava informação, não faltava conhecimento sobre o que fazer. O que te impedia não era falta de estratégia, era a mentalidade da corrida. Você tropeçava no próprio desespero. Você sabotava suas chances com a necessidade excessiva de garantir que elas acontecessem. A sedução, no fundo, nunca te pediu para ser um ator, um artista, um milionário ou um mestre da lábia. Ela te pediu algo muito mais simples e muito mais difícil ao mesmo tempo, que você parasse de tentar tanto, que você parasse de performar, que você parasse de negociar sua alma por um pouco de atenção, que você simplesmente estivesse presente, inteiro, consciente de que o seu maior trunfo sempre foi o homem que você é quando não está tentando impressionar ninguém, o homem que você é quando está em paz consigo mesmo, o homem que não precisa de nada de ninguém, mas que escolhe dividir sua plenitude com quem merece. Reflita sobre isso. Um farol não corre atrás dos navios para guiá-los. Ele não se desespera quando um navio passa reto. Ele não diminui sua luz para atrair quem não quer ser atraído. Ele apenas permanece firme, inabalável, inabalado, emitindo sua luz constante e poderosa. Os navios, perdidos no escuro, sentem sua presença de longe. Eles mudam seu curso. Eles se aproximam. Eles buscam segurança e direção. E eles fazem isso porque a luz do farol não implora, não negocia, não corre. Ela simplesmente é. Seja o farol. Brulee. Seja o farol. Não um navio desesperado que percorre o oceano inteiro procurando um porto em cada mulher que vê, ancorando onde não deveria, afundando na primeira tempestade. Seja o ponto fixo.
seja a luz que não se apaga. E quem quiser encontrar um porto seguro, uma direção, uma presença que não vacila, saberá exatamente para onde navegar. Na próxima vez que você sentir a adrenalina da corrida começar a subir, aquela urgência de mandar a mensagem, de ligar, de aparecer, de provar, de garantir, pare, respire, sinta seus pés no chão. Lembre-se de uma coisa, você não precisa da linha de chegada. Você não precisa cruzar lugar nenhum, apenas ouça a música. A música está sempre tocando. E dê um único passo. Não uma corrida, não um salto desesperado. Um passo calmo, presente, seguro. Deixe que o ritmo, e não o medo, guie o próximo. Deixe que a conexão, e não a necessidade, determine o movimento. Você não está ali para ganhar uma corrida. Você não está ali para provar seu valor. Você está ali para descobrir uma coisa simples e essencial, se a parceira sabe acompanhar o seu ritmo. Se ela consegue dançar com o homem que você é, e não com a performance que você estava cansado de fazer. A corrida tem um fim. A linha de chegada é o fim. Depois dela, acabou. A dança, não. Enquanto você corria, cada rejeição era uma colisão, uma queda, uma derrota. Cada não era um muro onde você se espatifava. Agora cada interação é um novo movimento. Cada rejeição é apenas um ritmo diferente, uma parceira que não estava sincronizada. Não uma derrota, apenas uma informação. Cada encontro é uma nova oportunidade de refinar seu ritmo, de se conhecer melhor, de se aproximar mais da sua própria música. Você não busca mais um troféu para se sentir completo. Você não busca mais uma mulher para tapar o buraco que você mesmo deveria ter preenchido. Você é a música. E enquanto sua música tocar, enquanto você permanecer presente, inteiro, fiel ao seu próprio ritmo, haverá quem queira dançar. A sedução, enfim, deixa de ser um objetivo que você persegue e se torna a expressão natural de quem você é. Você não corre mais, você dança. E na dança, você descobre que não há linha de chegada porque a música, quando você aprende a ouvi-la, nunca termina.